Primeira Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa. Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês, maridos, não serão interrompidas. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes refreie a língua do mal e evite o que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. O bom de pregar expositivamente é porque é a Bíblia que vai nos guiando, né? Não tem data, não tem dia e sempre calha. A palavra sempre calha com situações e momentos comuns do nosso dia a dia, como, por exemplo, hoje, Dia dos Pais, e não foi combinado, nós estamos seguindo as perícopes da nossa exposição, e hoje a perícope fala sobre família e relacionamentos saudáveis. Vocês já perceberam que o título da nossa série de mensagens é uma frase ou uma expressão repetida constantemente aqui na carta de 1 Pedro, e acabou de ser repetida novamente aqui. Para isso fomos chamados. E é desafiador nós olharmos a família e os relacionamentos à luz do padrão de Jesus. É por isso que na mensagem anterior, quando falamos sobre submissão a Deus, submissão uns aos outros e submissão às autoridades, independente de quais sejam, quer seja Nero, que era o imperador da época, a quem o texto diz para honrar, quer seja os governantes do nosso tempo, o desafio maiúsculo é: pareçam-se com Jesus, até na submissão. Pareçam-se com Jesus, esposas. Pareçam-se com Jesus, maridos. Pareçam-se com Jesus, amigos. É sobre essas três esferas ou áreas que essa passagem fala para nós nesta noite. Não sei se você já tentou fazer isso, mas é bastante improvável, para não dizer assim, grotesco, você limpar uma casa horizontal, começando pelo lado de fora. Já pensou? Você limpa o lado de fora, depois você vai limpar o lado de dentro. E a sujeira de dentro, para onde você joga?
para fora. E o primeiro trabalho seu fica totalmente desperdiçado. Porque você primeiro deve começar por dentro. Essa é a ideia aqui de 1 Pedro. Lembre-se, eles estão numa jornada. Eles estão numa dispersão. Eles estão numa caminhada como igreja. E a palavra de Pedro e a palavra de Deus, através de Pedro, para esses irmãos, é que eles se lembrem para o que eles foram chamados. Para que essa jornada, ainda que não seja mais fácil, mas tenha maior deleite naquele que chamou essas pessoas. Antes de chegar em 4 destaques que eu quero fazer, o texto começa falando sobre a atitude de uma mulher cristã, no verso 1 e verso 2. E nos lembra que existe uma beleza externa e uma beleza interna, e que existe um valor superior em uma delas. E esse valor superior está na beleza interna. A ideia é que as mulheres cristãs precisam adornar sua alma mais do que seu corpo. Essa é a ideia. Porque os enfeites do corpo são destruídos pela traça, deterioram com o tempo. Mas a graça de Deus, quanto mais usada, melhor e mais resplandecente se torna. Em outras palavras, Pedro está dizendo que talvez nessa caminhada, por não estarem mais em suas casas, por não terem mais os seus enfeites e adornos, porque, nota de rodapé, essa era uma competição antiga entre as mulheres gregas e romanas. E acreditem, não ficava só lá. Sabe qual era a competição? O cabelo mais chique, a trança mais exuberante e a roupa mais chamativa de atenção. Alguém já disse, não sei se é verdade, que as mulheres não se vestem para elas mesmas. Mas para quem elas se vestem? Isaac, para as outras. Preocupado com o que as outras vão dizer. Por isso que a preocupação, diferente nós, assim, dos homens, né? A gente está muito preocupado se é a mesma roupa no último almoço, na última festa, se a gente tem só 2 calças, né? Isso já é prosperidade, na verdade, ter 2 calças, né? Eles então se falam. Mas o que o texto está dizendo é o seguinte: não é que essas coisas são proibidas. A ideia é o que tem mais valor na vida: os adornos externos ou valorizar e crescer na graça de Deus. Por isso, quanto mais usamos a graça de Deus, melhor e mais resplandecente ela se torna em nossas vidas. E isso não é de fora para dentro. Isso é de dentro para fora. Então, o chamado de Pedro para nós hoje, no capítulo 3, é: comece por dentro. Por quê? Porque nós somos mais preocupados com fora de nós. A gente está mais preocupado, não só as mulheres, mas todos nós, com aquilo que é externo, com aquilo que é exterior, com aquilo que aparenta ser, mas não necessariamente é. Essa semana, lá no nosso pequeno grupo, nós conversamos sobre 2 coisas assim, um pouco aleatórias, mas que não necessariamente eram sobre aquelas coisas. Era o que elas representavam para nos fazer refletir sobre submissão. A primeira delas foi Morando do Amor. Nós abrimos um pequeno grupo falando sobre a Morando do Amor lá em casa. Mas por quê? Porque você viu mesmo que você não queria. E provavelmente você desejou experimentar. Não faz parte da época, mas o algoritmo quis que isso fosse assim, totalmente espalhado. E você se sujeitou a isso, ainda que inconscientemente. Outra coisa que nós falamos foi transporte público. E uma pessoa no pequeno grupo, só uma, que diz: amo o transporte público. Gosto demais do transporte público. Ninguém mais no pequeno grupo disse que gostava. Mas a conversa não era sobre o transporte público. É sobre a segurança que temos pelo fato de que não somos nós que guiamos a nossa própria vida. Ainda que tenha cheiro de freio, ainda que outros odores apareçam no meio dos traslados, das locomoções, ainda assim temos mais segurança por sabermos que sujeitos a Deus,
Ele conduz a nossa vida em paz. A ideia aqui não é falar sobre limpeza de casa. A ideia aqui é mostrar o quanto que nós, diferente de Deus, nos importamos mais com aquilo que não é o mais importante para Deus. É por isso que lá em 1 Samuel, na escolha de Davi, Deus reflete justamente isso, dizendo: o homem vê o exterior. E eu vejo o coração, eu vejo o interior. A ideia não é que Deus ignora o exterior, é o que é mais importante para Deus. E grava isso hoje. Fomos chamados para fazer daquilo que é importante para Deus, importante para nós também. Fomos chamados para fazermos aquilo que é prioridade para Deus, prioridade para nós. Fomos chamados para valorizarmos aquilo que Deus valoriza, que a sua palavra valoriza. Fomos chamados para perseguirmos, para buscarmos aquilo que a palavra de Deus nos orienta a isso. Por isso o verso 4 ao verso 6 fala da beleza interna da mulher. A mulher cristã, então, deve cuidar mais do coração que da aparência. A mulher cristã deve cuidar mais daquilo que tem valor diante de Deus que aquilo que é valorizado pelos homens. É a ideia desses versículos. A mulher cristã deve seguir o exemplo das santas mulheres do passado. Lembra que ele disse aí sobre Sara? Em vez de copiar o modelo de mulheres do presente, necessariamente por uma questão de seguidores. Olha o que Pedro está dizendo. Ele está dizendo para mim e para você o seguinte: tem uma influencer, tem algumas influências, mas eu quero destacar uma influência. Pensa Isaac em uma influencer assim, top. Sara. Aí talvez você olhe assim e diga assim, mas Sara duvidou, Sara, você lembra das coisas ruins, né? Sara riu, teve isso, teve aquilo. Mas isso é para mostrar para nós que Deus escolheu a Sara e usou a Sara apesar de Sara. E Deus escolheu o Antônio e usa o Antônio apesar do Antônio. O João, a Maria, você. Você foi escolhido por Deus, escolhida por Deus, e você também é instrumento de Deus apesar de você. O verso 7 nos fala sobre algo que realmente nos chama a atenção com relação aos maridos. Quando diz, igualmente, vivam a vida comum do lar. Sabe o que significa isso no grego? Essa expressão, vida comum do lar, significa juntos na mesma casa. A ideia é o autor dizendo o seguinte, vocês não têm casa. Lembre-se disso. O autor está falando de coisas que eles não têm. Está falando sobre joias, adornos, várias coisas que ficaram para trás por causa da perseguição de Nero. Eles estão dispersos e eles não têm casa. E aí o autor está dizendo o seguinte, sabe o que vocês tinham? Vivam como se tivessem. A cada passo que vocês derem nessa jornada, nessa caminhada, não pensem que agora vocês estão vivendo soltos. Vivam a vida comum do lar. Vivam juntos na mesma casa. A ideia aqui é debaixo da mesma visão. Caminhando juntos. Vivendo em unidade. Ontem eu celebrei uma renovação de votos. 5 anos de casamento de um casal que eu já tinha celebrado o casamento deles na pandemia. E ontem foi a celebração e em um dos momentos alguns amigos e parentes testemunharam sobre esses últimos 5 anos do casal. Bodas de madeira. E uma das coisas que é interessante, que foi interessante ouvir, dentre alguns testemunhos lá na hora da cerimônia, é que muitos ali viam ou aprendiam mais sobre Jesus por causa das atitudes daquele casal. Sabe qual é a ideia desse testemunho? Em outras palavras, era dizer, eles vivem juntos na mesma casa.
Eles estão debaixo de uma unidade, debaixo de uma mesma visão, caminhando para a mesma direção. Eles não são perfeitos, mas eles inspiram. A maneira como eles agem, como eles reagem. A ideia aqui, desde o capítulo 2, quando fala sobre submissão, e agora se estende para a família e para os relacionamentos, é nos lembrar que a ética cristã ela é recíproca no governo, no trabalho, na família. Não há dois pesos e duas medidas quando trata do papel do governo e do cidadão, do patrão e do empregado, do marido e da mulher, dos pais e dos filhos. Sabe por quê? Porque para Pedro, para a palavra de Deus, todas essas relações precisam ser guiadas por um mesmo Senhor, Jesus Cristo. O padrão do relacionamento, do comportamento é Jesus Cristo. Por causa de Jesus, é que em todas essas relações a submissão não é algo apenas cego, não é algo que não tem limite, pelo contrário, tem limites. Todas essas submissões que desde o capítulo 2, o final do capítulo 2 vem nos mostrando, tem limites. A submissão da esposa não dá ao marido o direito de ser déspota. Há um equilíbrio entre privilégios e responsabilidades, entre direitos e entre deveres. Então a pergunta que fica, e aí a gente caminha para as lições, é como? Como nós vamos nos parecer mais com Jesus? Quais atitudes devemos ter para nos parecermos mais com Jesus, como servos de Deus que são submissos a Deus, como cidadãos que são submissos às autoridades, como irmãos que são submissos uns aos outros, como mulher, como homem, como amigos? Quais são as atitudes que precisamos ter? Nós vemos isso a partir do versículo 8. Primeira atitude: refreia a língua do mal. Você já dirigindo se distraiu e esteve perto de bater o carro? Ou já assistiu alguém desatento, distraído, freando, lutando para não ocorrer um acidente, uma freada brusca, mas intencional e consciente de que se eu não frear, um acidente vai acontecer? A ideia aqui dessa palavra é justamente essa. Uma parada consciente, intencional e muitas vezes brusca. Uma língua carregada de maldade sempre trará sofrimentos. Na família, com os amigos, em todas as relações. Patrão e empregado, governantes. Veja que há um padrão aqui. Uma língua maldosa fere como espada, destrói como fogo e mata como veneno. Lembra da carta de Tiago? Ele diz que a palavra ela pode tanto construir como destruir. E é interessante porque lá também Tiago fala sobre freio na língua. Sobre como se fosse um animal a língua, que você coloca freio para poder puxar, para poder não deixar solta. Já viu pessoas com língua solta? Fala muito. Às vezes, a gente só pensa na questão da língua como fofoca, né? Mas não é a ideia aqui. É falar de maneira excessiva aquilo que não precisava ser dito para algumas pessoas que nós muitas vezes dizemos. Sobre a nossa própria vida. Sobre situações que nós passamos.
Deve existir um equilíbrio também da nossa submissão com relação ao uso da nossa língua, das nossas palavras, até para quem nós pedimos ajuda, para quem nós compartilhamos nossas dores, nossos desafios. Não é, deve haver um equilíbrio entre não ficar isolado e não compartilhar, mas também um equilíbrio com quem eu compartilho, quando eu compartilho. Eu sei que você já viu isso, talvez já passou por isso, de pessoas que parecem ser melhores amigas, se encontrando pela primeira vez na fila do supermercado. E algumas pessoas abrem o coração lá e falam um monte de coisa. E você está lá. A Jéssica fala que eu fico prestando atenção no conversa dos outros. Ela tem razão. E às vezes está lá e você passa. É a primeira vez que vocês estão se vendo falando isso, a pessoa já está compartilhando essa situação. A ideia aqui é essa. Porque a ideia é refrear a língua do mal, do acidente. Refreie a língua do mal. Não apenas as palavras, mas também os atos de um cristão devem evitar até mesmo a aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Precisamos clamar como o salmista, Salmo 141, versículo 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. A palavra que o salmista usa aqui é a mesma palavra que Paulo usa, só que no grego, em Filipenses 4, quando ele fala que Deus guardará a nossa mente e o nosso coração se nós expormos a nossa ansiedade a Ele. A palavra lá tem a ideia de sentinela, de guarda, de um capitão, um guarda que está a postos. O salmista está pedindo para o Senhor: escala bem aí, 26. Escala um guarda, escala alguém forte. Onde que você quer que eu escale? E o salmista diz: na minha boca, para que eu refreie a minha língua do mal. Primeira atitude: refreie a língua do mal. A segunda, que o texto vai continuando, aí, no versículo 11, tanto no versículo 10 como no versículo 11, que também tem a ver com esse freio na língua, mas tem a ver agora com as palavras que nós usamos, não fale com dolo. O que é falar com dolo? Falar dolosamente é esconder atrás das palavras macias uma intenção diferente. Uma intenção assim implacável. É dizer uma coisa e sentir outra. É bajulaar com a língua na frente e depois apunhalar traiçoeiramente pelas costas. Isso é falar com dolo. Esse mal específico aqui que Pedro tem em vista é o engano. E a ideia é João 8:44. O diabo é o pai do engano, é o pai da mentira. Em outras palavras, Pedro está dizendo: olha, enquanto vocês caminham, mesmo com as perseguições, mesmo com as dificuldades, não emprestem a boca de vocês para o diabo. Uma frase no último congresso da Juventude Batista Brasileira, que foi mês passado lá em Curitiba, um dos preletores foi um pastor batista conhecido como Cacau Marx. E uma frase dele nesse congresso foi: quem está indo para o céu não faz a vida dos outros um inferno. E sabe como é que muitas vezes fazemos da vida dos outros, mas também da nossa, o inferno? Falando dolosamente. O cristão vive na luz e anda na verdade. 1 João fala isso. Sua língua, longe de ser um instrumento de maldade e engano, deve ser uma fonte que traz glória ao nome de Cristo e edificação para as outras pessoas. Refreia a língua. Cuidado com a falsidade das motivações pela qual usamos algumas palavras. Irmãos, isso não é difícil. Isso é fácil e até costumeiro para nós fazermos. Temos uma motivação, mas falamos de maneira trocada.
Se queremos imitar a Cristo, sermos submissos a Ele e isso refletir como mulheres, como homens, como amigos, entendermos que fomos chamados para relacionamentos saudáveis, para uma família saudável, então precisaremos, além de refrear a língua, precisaremos não falar com dolo. Calma que não tem só coisa negativa. A ideia de Pedro é alertar-nos com duas coisas negativas: língua, refrear a língua do mal, não falar com dolo, mas depois ele apresenta outras coisas positivas. Ele diz: pratiquem o bem. Só que é duplo a palavra dele de praticar o bem, porque ele diz: pratique o bem e afaste-se do mal. Mas pratiquem o bem. Versículo de número 11. Ninguém pode ser feliz no território da maldade. Eu falava agora há pouco sobre a ética cristã, e a ética cristã ela é radical, mas ela também é o inverso daquilo que culturalmente nós estamos acostumados. E meus irmãos, nós precisamos parar de usar a seguinte expressão: Deus sabe que é difícil. A gente usa muito isso, né? Deus me entende. Olha, isso aí ele sabe que eu não dou conta. Olha, isso já é demais. Eu não sou Jesus. Tá, o texto está falando para você imitar Cristo, ser com Jesus. Mas eu não sou Jesus. Inclusive, Jesus morreu por mim. Então, ele sabe, tá tudo certo e tal. Mas a ideia aqui de Pedro é: enquanto nós caminhamos, uma das mensagens aqui eu disse isso, nós não deixamos de olhar para o lado, mas ao mesmo tempo ele está chamando a atenção para que nós não deixemos de olhar no espelho da nossa própria vida e olhar para aquilo que nós falamos, como falamos, com a motivação que falamos, e ao mesmo tempo ele está dizendo: pratiquem o bem. Onde a maldade habita, a felicidade arruma as malas e vai embora. Uma pessoa é verdadeiramente feliz quando se dedica à prática do bem. Romanos 12 começa falando sobre metanoia, transformação da mente. Mas transformar a mente para quê? Sabe para quê? Para não pagar mal com mal, versículos 6 em diante lá. Para não vingarmos, porque a vingança pertence ao Senhor. Por isso precisamos de renovação de mente. Precisamos de renovação da mente para pagarmos o mal com o bem, como diz lá o texto. Precisamos de renovação da mente para amarmos os inimigos, como fala lá nos finais dos versículos do capítulo 12 de Romanos. Precisamos de renovação da mente para praticarmos o bem. Sabe por quê? Porque o bem é contra a nossa natureza humana. Por causa do pecado, nós vivemos as consequências da queda. Praticar o bem não é a nossa inclinação natural. Amar não é a nossa inclinação natural. Perdoar não é a nossa inclinação natural. Porque amar, praticar o bem e perdoar é sobrenatural. Não é natural. Por isso que eu sei que você, como eu, pode, assim, ter a atenção chamada quando vê alguns sinais, milagres e outras coisas mais acontecendo. Eu já tive algumas experiências nessa jornada. Mas não é à toa que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, usando um recurso que no português chamamos de hipérbole, um exagero. Ele diz: ainda que eu falasse além dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, nada seria. Seria apenas como um sino que faz barulho. Apenas como um sino que retine. Sabe qual é o maior milagre? Não seria necessariamente se o Isaac não tivesse uma perna, eu orasse por ele e Deus, com graça e misericórdia, fizesse ele ter uma perna. Sabe qual é o maior milagre? Um pecador transformado por Jesus amar alguém que é tão pecador quanto ele.
movido por Jesus, praticar o bem. Pensa no milagre. Porque isso é contra a nossa natureza. Por último, irmãos, além de refrear a língua, não falar com dolo, praticar o bem, afastando-se do mal, o texto diz, na última parte do verso 11, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Sabe o que Pedro está dizendo? Coloque uma meta na sua vida. Sabe a meta? A paz. Um objetivo. Sabe algo que você coloca assim geralmente no início do ano para perseguir? Não, esse ano eu vou fazer tal coisa. Não, esse ano vai acontecer isso aqui. É como se Pedro estivesse chamando a atenção. Olha, nessa jornada de vocês, tenham um alvo. Busquem esse alvo, persigam esse alvo, empenhem-se para que esse alvo seja alcançado, ultrapassado, batido. E o alvo é a paz. Busque a paz. A paz não é automática. Ela precisa ser buscada. É o que Pedro está dizendo. Precisamos empenhar-nos até alcançá-la. Diversas passagens bíblicas, eu vou citar algumas, nos exorta repetidamente sobre vivermos em paz com todos. Romanos 12, 18, Romanos 14, 19, 2 Coríntios 13, 11, 1 Tessalonicenses 5, 13, 2 Timóteo 2, 22, Hebreus 12, 14, todos esses textos falam sobre nós buscarmos a paz e vivermos em paz. Não é sentirmos paz. Porque às vezes o que estamos buscando é sentirmos paz. Um tipo de paz que envolva bem-estar, tranquilidade, sossego. Mas a ideia aqui da paz é vivam de maneira completa. É a shalom de Deus. Vivam de maneira completa. Busquem a plenitude de Deus. Essa é a ideia aqui. Busquem serem preenchidos por Deus. Essa é a ideia da paz aqui. Busquem com que todos os cantinhos da vida de vocês sejam preenchidos pela presença de Deus. Isso é paz. Isso é viver de maneira completa. Nós precisamos disso. Foi o próprio Jesus quem proferiu a bem-aventurança, Mateus 5,9, que diz: bem-aventurados os pacificadores, ou seja, os que buscam a paz, os que promovem paz, os que lutam pela paz. Sabe por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. João 1, versículo 12 diz: todos quanto nele creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Saber que uma das poucas passagens que fala, diferente de outras condicionais para sermos discípulos de Jesus, por exemplo, mas essa aqui traz uma condicional de sermos reconhecidos como filhos de Deus. Está dizendo que se nós buscarmos a paz e nos empenharmos por alcançá-la, ou seja, bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados por quem? Pelas outras pessoas. Serão chamados de quê? De filhos de Deus. Os que buscam a paz podem até ser chamados de bobos por alguns. Os que buscam a paz podem até ser chamados de vacilões por outros. Os que buscam a paz podem até ser chamados de algum lado político. Mas a Bíblia diz que os que buscam a paz são chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Essa paz não equivale à acomodação, à conivência com o erro. Essa paz não equivale a qualquer preço. Jeremias 6,14 diz:
que os falsos profetas diziam paz, paz, apenas para anestesiá-los dos seus pecados. Não é dessa paz que estamos falando. O mundo fala em paz, mas investe em guerras. E nós, os filhos de Deus? O verso 12 encerra, e eu também encerro. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Os olhos do Senhor estão a favor dos que praticam bem. Os olhos do Senhor estão contra aqueles que praticam o mal. Nossas causas não passam despercebidas pelo nosso Deus. Ele está atento a tudo aquilo que nós passamos. Ele está atento a tudo aquilo que nós enfrentamos, meus irmãos. Os seus olhos nos sondam. Os seus olhos nos esquadrinham. Os seus olhos estão atentos a nós. Nossa causa não passa despercebida aos olhos daquele que nos sonda. Você também, como esse povo de Deus, de 1 Pedro, nesse tempo, também está na caminhada, na jornada. Também tem família, também tem relacionamentos, tem amigos, também lida com relações trabalhistas. Você, como esse povo, também lida com autoridades governamentais, com familiares, com amigos, com irmãos. Eu quero convidar você nessa noite a fechar os seus olhos e a pedirmos juntos essas coisas que nos tornam mais parecidos com Jesus. Para que submissos a Jesus, sujeitos a Jesus, vivamos em equilíbrio, vivamos sua paz, sua shalom. Peçamos juntos ao Senhor para nos ajudar a refrearmos a língua do mal, a não falarmos com dolo, a praticarmos o bem, a buscarmos a paz. Pai, nós agradecemos nessa noite, porque a sua palavra sempre nos encontra e jamais volta vazia. Hoje, quando comemoramos o Dia dos Pais, e já oramos agradecidos aqui pelos pais, e hoje refletimos na tua palavra sobre famílias e relacionamentos saudáveis, que fomos chamados para isso, para buscarmos e nos empenharmos a vivermos a paz na família e nos relacionamentos, como mulheres, esposas, filhas, mães, como maridos, homens, filhos, pais. Nós precisamos refrearmos a língua do mal, não falarmos com dolo, praticarmos o bem e buscarmos a paz. Reconhecemos que precisamos. Reconhecemos que isso não é natural nosso por causa do pecado, mas que o seu Espírito que habita em nós também opera e trabalha nos aperfeiçoando. Então nós abrimos o nosso coração, a nossa vida, para que não apenas tenhamos o teu Espírito, nós não queremos só ter o teu Espírito. Nós queremos viver a tua palavra que diz para sermos cheios do Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cheios do Espírito Santo, refreando a nossa língua, não falando com dolo, praticando bem, buscando a paz. Nós te agradecemos também porque, como a tua palavra diz, os teus olhos estão atentos. O Senhor ouve as orações dos justos, daqueles que se encontraram com o Senhor e foram justificados pelo Senhor, que não são perfeitos, mas estão sendo aperfeiçoados. Obrigado porque o Senhor ouve a oração
de todos nós. O Senhor sabe o que estamos passando. O Senhor sabe das nossas necessidades. O Senhor sabe onde está doendo. O Senhor sabe aquilo que tem trazido desânimo. O Senhor sabe do cansaço de muitas situações repetidas. O Senhor sabe. O Senhor conhece. A palavra diz que os seus olhos estão atentos. Então, toda súplica, todo clamor, toda oração que temos feito, algumas com gemidos inexprimíveis, traduzidas pelo Espírito Santo ao trono da graça de Deus, o Senhor sabe, o Senhor conhece, e o Senhor não é indiferente. Obrigado porque o Senhor nos ouve. Obrigado porque o Senhor nos responde. E sempre nos responde fazendo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ajuda-nos a sermos mais parecidos com Jesus, porque para isso fomos chamados. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus seja louvado.